passo a palavra ao secretário Aldenis Borim, que fará a atualização dos dados sobre a pandemia. Bom dia, secretário. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Bom dia, Miriam. Eu vou começar, então, atualizando os dados das notificações que foram atendidos 67.040 pacientes até o momento em estado gripal. Desses, 82%, 55.518 pacientes foram testados. Negativos, 40.966. Confirmados, 14.552. Desses 552, tivemos 359 óbitos. Temos 11.492 recuperados, 1.607 profissionais de saúde e 1.600 síndrome respiratória aguda grave. Nosso coeficiente de incidência está em 3.158 por 100 mil habitantes. Nós tivemos de ontem para hoje a liberação de 383 casos positivos de Covid e tivemos 7 óbitos. No próximo slide, você vai ver que é uma curva de achatamento que foi a proposta do comitê desde o início, que ela fosse achatada. Você vê lá onde está o número 239, em dia 1/8, nós estávamos ali já umas 3 semanas em um platô de alta que era o nosso pico. A partir dessa data nós tivemos uma descendência, começaram a cair os casos e esses casos continuam caindo. Ou seja, nós saímos da fase de pico e platô para a fase de descendência. Isso não quer dizer relaxamento das normas e das recomendações da Secretaria, porque, obviamente, essa curva pode voltar a crescer se isso vier a acontecer. Aglomerações, falta de uso de máscara e assim por diante. A mesma coisa nós notamos quando nós analisamos os atendimentos de pacientes nas nossas unidades respiratórias. Como vocês veem, naquela mesma semana ali, nós tivemos um pico em 3 semanas seguidas. Esse pico, na realidade, eu gostaria de lembrar que ele vai refletir em internações, ele vai refletir na quantidade de óbitos depois de 15 dias, mais ou menos, de que ele foi diagnosticado, tá? Então, por isso que até agora a gente mantém um número elevado de internações e de óbitos. Por quê? Um paciente de UTI fica em torno de 15 dias internado. Um paciente de enfermaria em torno de 7 dias. Ou seja, esse pico ainda está refletindo nas nossas taxas. Como você vê aí, a curva é de descendente. De uma semana para outra, nós tivemos uma redução de 30% dos casos. Essa é uma média móvel dos casos leves que foram notificados. Mais uma vez, você vê que nós tivemos lá no pico 975 casos. Hoje nós estamos na média móvel com 876 casos. Houve aí uma queda de 100 casos de notificações por dia. No próximo slide você vai ver também casos confirmados agora leves de Covid, através do melhor teste que existe, que é o teste molecular ou PCR. Tá? Isso indica que o paciente está com uma infecção recente, porque a partir do 7º dia, o falso negativo desse teste é grande. Então, a gente normalmente faz o quanto antes para que seja detectado a presença do vírus o mais rápido possível. Esses dados são extremamente importantes também para a gente nos programarmos. Como você vê, também está numa descendente. Lá no pico,
nós tínhamos 216, agora nós estamos com 140 na média móvel no dia 15/8. Próximo slide, nós vamos ver já dos casos graves. Casos graves são aqueles que precisam ser internados, né? Como você vê, também, mesmo os casos graves, nós estamos tendo uma queda na média móvel, e essa média móvel está se refletindo tanto nos leves como naqueles casos graves onde leva a insuficiência respiratória importante. Aqui são os óbitos, como eu falei. Os óbitos ainda nós estamos colhendo frutos daquele pico lá atrás. São pacientes que ficaram internados, estão internados e vão ficar internados por algum período, tá? E aqueles pacientes que tiverem comorbidades piores ou falência de alguns órgãos podem vir a óbitos. Então, esses óbitos, na realidade, reflete o nosso pico ainda. Tanto as internações quanto os óbitos. Ainda está refletindo lá no pico. E a gente espera que quando sairmos desses pacientes que foram internados no pico, há uma tendência muito grande de diminuir internações e óbitos. Mas isso vai levar ainda algum tempo até que esses pacientes possam vir a ser internados. Nós temos, então, hoje, internado por síndrome respiratória de qualquer natureza, 389 pacientes, sendo que 144 deles estão em UTI. Confirmados de Covid, hoje a gente tem 231 pacientes internados, sendo que 112 deles estão em UTIs. Eu gostaria de lembrar a vocês que ontem, como todo mundo está sabendo, houve a liberação de funcionamento de supermercados em finais de semana. Voltamos a abrir os supermercados no final de semana. Gostaria de afirmar para vocês que o fechamento do supermercado, embora tenha dado maior desconforto para a população não poder acessar a esses estabelecimentos em finais de semana, bem como aos proprietários que tiveram que fechar talvez os dias de maior movimento, nós gostaríamos de dizer que houve uma imediata correlação entre o fechamento dos supermercados e a queda do número de casos. Houve uma estreita, isso é muito, muito fácil de ver nos dados nossos, de que isso houve sim uma queda importante. Essa foi acompanhada também para evitar aglomerações em locais com bebida, que também refletiu nos nossos resultados. Quando passa um vídeo para vocês mostrando, olha, sexta-feira essa aglomeração aqui nesse supermercado, só que ela acontecia também de sexta antes e acontecia de sábado antes também. Então, sábado era o dia onde havia muito intercâmbio entre cidades, e essa foi a razão. E deu resultado. Houve queda proporcional 15 dias depois do fechamento realmente desses supermercados. Obrigado, secretário, pelas informações. E ainda falando sobre esse assunto, nós aproveitamos a presença da gerente da Vigilância Sanitária, Miriam Volk, que está aqui justamente para falar sobre as mudanças nessas medidas que passam a valer a partir de agora. Miriam, explica para a gente o que vai mudar no sentido dessa fiscalização a partir de agora. Bom dia. Bom dia, Ademir, bom dia a todos. Como o doutor Aldenis explicou, né, houve uma redução aí no número de positivos relacionado a este decreto da restrição de venda de bebida alcoólica e do fechamento dos supermercados, né? Houve uma redução, a gente conseguiu relacionar a redução entre os dois fatos, porque o fechamento dos supermercados ele se iniciou uma semana após, né, o decreto por conta de uma decisão judicial. Então, deu para a gente comparar esse dado, né,
15 dias depois, a gente teve o reflexo na redução do número de casos positivos em referência à bebida alcoólica, e 15 dias após a segunda semana, a gente teve uma redução, iniciou uma redução um pouco maior. Em face dessa redução, né, nós resolvemos reabrir os supermercados, que são serviços essenciais. Eles retornarão às atividades nos horários habituais. Porém, né, nós estamos com uma redução, porém a gente ainda está com um número alto. Nós resolvemos adotar uma outra medida em relação aos supermercados e hipermercados. É uma medida que nós temos recomendado desde o início para a população, né? E infelizmente muitas pessoas não têm adotado, mas agora ela vai ser obrigatória. Tá? Os supermercados e hipermercados não poderão permitir o acesso de qualquer acompanhante às suas dependências. Né? Então, você que costuma ir em casal, com a família, levar seus filhos, não vai poder entrar no supermercado. Então, não adianta ir na porta do supermercado que os seus familiares vão ficar para fora. Tá? Então, assim, eles já têm um horário reduzido de pessoas que podem adentrar o estabelecimento, né? E quanto mais pessoas entrarem da mesma família, menos é a oportunidade de outras pessoas frequentarem um local, né? E mais pessoas vão ter circulando no mesmo momento. Então, é somente uma pessoa por vez. Quanto às bebidas alcoólicas, o objetivo da restrição das bebidas alcoólicas não é o consumo em si de álcool, nem o teor alcoólico, nem o quanto que cada pessoa bebe, tá? É referente às aglomerações. Houve uma redução importante, principalmente nas vias públicas de aglomerações com a restrição de bebida alcoólica. Então, os estabelecimentos eles poderão retornar, a gente está tendo esse cuidado, eles poderão retornar à venda de bebida alcoólica, porém, as bebidas alcoólicas refrigeradas, que são aquelas disponíveis, prontas para o consumo, que as pessoas, é o motivo pelo qual as pessoas se aglomeram em torno dos estabelecimentos que vendem as bebidas, né? Elas têm o acesso ao estabelecimento e se aglomeram, acabam se aglomerando na rua para realizar esse consumo. A venda de bebida refrigerada, ela ainda está restrita, tá? Ela só vai poder ser fornecida pelo sistema de delivery. Tá? As demais bebidas, elas vão poder ser comercializadas normalmente. Miriam, e a respeito... Alô? Oi, agora sim. Miriam, a respeito da venda de bebidas alcoólicas, nós temos uma pergunta da rádio CBN, o repórter Rodrigo Carraro. Ele pergunta como que a vigilância vai fiscalizar a venda de bebidas, visto que não poderá ser vendido apenas aquelas refrigeradas. A vigilância acredita que é possível fazer essa fiscalização nesses estabelecimentos e de que forma? Sim, a fiscalização da vigilância sanitária ela vai ser mantida como tem acontecido nos demais finais de semana. O objetivo, como eu disse, são as aglomerações e não o consumo nem o teor de álcool consumido por cada cidadão. Né? Então, onde houver aglomeração em torno deste tipo de estabelecimento, o estabelecimento será sim fiscalizado e será penalizado. Obrigado, Miriam, pelos esclarecimentos. Então, antes de encerrar, eu gostaria de registrar a participação do nosso intérprete de Libras, o Alfredo Neto, que participa da nossa live por meio de uma parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher. Para encerrar, eu agradeço a presença do secretário Aldenis Borim, também da gerente da Vigilância Sanitária Miriam Volk, e lembrando que a próxima live será amanhã às 3h30 da tarde. Um ótimo dia a todos. Por favor, fiquem em casa.